Olá, tudo bem por aí? Hoje quero falar sobre crescimento da igreja. Veja o título que eu coloco na minha mensagem. Pastor novo, agora a igreja vai crescer. Puro engano. Os membros esperam muito do seu pastor, inclusive que faça a igreja crescer. Mas essa não é a sua atribuição. Pastor não pode fazer a igreja crescer. E quando a faz crescer, esse crescimento não se sustenta. Quando ele for transferido, tudo desmorona de novo. Aí a culpa é do seu sucessor, que não é tão bom assim. Quando eu falo de crescimento, estou falando de números. Esse é o conceito de crescimento no mundo inteiro, também na igreja. Uma empresa cresce quando apresenta números. A produção de um agricultor cresce quando apresenta números. A economia do país cresce quando apresenta números. O que te leva a crer que na igreja seria diferente? Mas quando não cresce, alguém se consola dizendo: estamos crescendo em qualidade. Que qualidade é essa que não apresenta números? Um crente que anos a fio está sentado no banco, orando, se abastecendo e crescendo em qualidade, acaba sendo um super santo inútil. Se o pastor não faz a igreja crescer, qual é a sua atribuição no rebanho do Senhor? Simplesmente cuidar do rebanho. Que cuidado é esse? É dar água da vida, o pão do céu, segurança espiritual, qualidade de vida, vigiar sobre o rebanho, contar suas ovelhas. Se faltar uma, tem que elaborar uma estratégia para ir em busca da que se perdeu. Mas não é ele que vai encontrar, não. Para facilitar isso, ele vai ter que ter um pastor alemão bem treinado, que tem faro e tem ouvido aguçado. O pastor não vai encontrar a ovelha perdida. Essa incumbência é do cachorro. Maldito o pastor que não tem os seus pastor alemão para facilitar a busca dos seus membros desviados. Nem vai saber onde andam os membros, que saem sorrateiramente, sem falar nada, pela porta dos fundos. O pastor nem gosta de falar disso, não. Prefere se gabar pelos novos membros que estão entrando e acha que a igreja está crescendo. Puro engano. Então, se o pastor não faz crescer, quem é o responsável por fazer a igreja crescer? Já falei que não é o pastor. Ponha isso na cabeça. O pastor está totalmente ocupado em suas funções, em suas incumbências e atribuições, que são alimentar o rebanho, pregar, doutrinar, dar treinamento, administrar programas, cerimônias, rituais, aceitar convites para pregar em outras cidades, se especializar e até viajar. É assim em todas as áreas do mundo, também na igreja, nas empresas. O gerente ou o dono nunca vai fazer o que o funcionário deve fazer. Quem faz a empresa crescer é o funcionário, não o gerente. Ou você acha que o dono da Coca-Cola deve vir na tua cidade e fazer a distribuição do produto? Não, ele não faz isso. Ele está lá no seu gabinete debruçado sobre ideias e estratégias.
É isso que o pastor da igreja deve fazer. Bem, acredito que você deve estar perguntando, então, quem faz a igreja crescer? Convenhamos, você já viu um pastor de ovelhas dar cria? Pastor não dá cria. O máximo que ele pode fazer é investir na qualidade do rebanho. Quem sabe, além de tratar bem, adquirir um macho campeão para melhorar a qualidade, mas nem isso faz o rebanho se multiplicar. O rebanho se multiplica quando as ovelhas dão cria. Indiscutivelmente, essas crias serão da qualidade das ovelhas. Se o pastor nem sabe onde andam os seus membros desviados, como vai saber onde estão os perdidos que nem são do seu rebanho? Um pastor foi atrás de um membro desviado lá em São Paulo. Andou horas e horas. Quando chegou ao endereço, ele nem morava mais ali. Quem poderia saber que ele se mudou? E quem poderia saber onde foi morar? Alguém que é o seu familiar, vizinho, amigo. Aí que entra a questão do faro e da audição. Aí também entra a estratégia do sogro de Moisés, que aconselhou a colocar líderes capacitados de 10, de 50, de 100 e de 1000. Essa é a tarefa do pastor. O líder de 10 é aquele que evangeliza seus parentes, amigos e vizinhos, ou seja, pessoas do seu relacionamento. Ele sabe tudo dessa gente, sabe seus problemas, seus traumas, seu dia a dia, suas crenças, seu trabalho, suas resistências ao evangelho e sabe também quando muda de endereço, de emprego, de status, quando casa, sabe os nomes de cada um, conhece seus filhos e até sua situação financeira. Ou seja, ele tem faro. O pastor não sabe nada disso e nem precisa saber. Não é sua incumbência, inutilmente o pastor se esforçará para saber os nomes de todos os seus membros e de nada isso valerá. Na criação do mundo, Deus determinou que tudo se reproduzirá conforme a sua espécie. Ou seja, pastor deve produzir líderes. Ovelhas dão cria. Simples assim. Esse é o crescimento natural e sustentável da igreja. O líder de 10 tem a incumbência simples de encontrar a ovelha perdida. O que foi feito pelo pastor alemão da parábola. Quando latiu, cumpriu a sua missão. E aí entrou a tarefa do pastor, carregar a ovelha e cuidar dela junto ao rebanho. Nesse mundo complicado em que vivemos hoje, a igreja que não entende essa visão está fadada ao fracasso. Vai brigar com o seu pastor, vai pedir a sua transferência e se desiludir com o seu sucessor. O pastor nem precisa ser tão bom, não. Apenas precisa ter visão e fazer a sua parte, passando essa visão ao seu rebanho, pois este é que vai fazer a igreja crescer. Pastor, pense nisso. Membro, exija treinamento do seu pastor.